Seguindo, temos então na nossa LRF o conceito de empresa estatal dependente, né? Que casa muito bem com a questão do teto remuneratório. Ou seja, se a estatal recebe recursos desta forma, ela submete ao teto. Se não recebe, ela não submete. Lembrando que está em tramitação no nosso Congresso uma PEC que aí sim traz o teto para toda estatal. Não importa se dependente ou não dependente, mas ainda é uma proposta, né? Está em tramitação. O número, eu acho, se não me engano, é 65 ou 68, 2016. É 65 ou 68, não me recordo bem não. Mas há essa proposta, então, para unificar a questão do teto. Por hoje é isso, né? Você tem a obrigatoriedade do teto só para as estatais que recebem recursos públicos, para custeio em geral, ou de capital, né? Ou pagamento de despesas com o pessoal. Nessas regras aqui, da estatal dependente. Não é isso? Aliás, só uma observação, que o parágrafo 9º só fala em custeio em geral, não fala nem em de capital, excluídos, no último caso, aquelas provenientes de aumento de participação acionária. Lá no conceito legal da Constituição, melhor dizendo, você só tem custeio em geral e despesas com o pessoal. Nesses casos, em que ela receber recursos para custeio em geral e para despesas com o pessoal, ela, que será dependente, né, estatal dependente, se submete ao teto. Então, por isso que eu coloquei essa interrogação, né, em relação ao teto remuneratório. Outra questão para a gente abordar, vou voltar aqui porque meu slide saiu aqui. Outra situação, acumulação de cargos e empregos públicos. Artigo 37, inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. A turma toda está aqui, né? Proibido acumular cargos e empregos públicos, com as exceções do inciso 16, né? Quais são as exceções? Vocês lembram disso? 2 cargos de professor, 2 cargos de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas, 1 cargo de professor e 1 técnico ou científico. Então, são as regras constitucionais acerca da acumulação de cargos públicos, né? Basicamente, é isso que eu tinha para falar. Eu até deixei uma anotaçãozinha aqui para falar também rapidamente sobre estabilidade, né? Às vezes se discute se o empregado público tem ou não estabilidade. Não tem, né? O empregado público da estatal, ele não é protegido pela estabilidade. O que alguns tribunais têm decidido é que, isso, claro, isso pode mudar, né? É jurisprudência, mas até hoje tem sido feito assim. O que a jurisprudência tem decidido é que quando a estatal ela presta serviço público, não é que o empregado público vai ter estabilidade, mas a sua dispensa deve ser motivada. Então não é estabilidade, é necessidade de motivação para dispensa. Lembrando que quando você tem uma estatal que compete no mercado concorrencial, que exerce uma atividade econômica nesse distrito, aí essa regra é um pouco diferente, né? Aí não se fala mais de dispensa motivada. A exoneração, demissão, né, no caso, ela tem o gestor tem mais liberdade para fazê-la. É claro que não pode também ter nenhum vício
de vontade nessa demissão. Ah, eu vou demitir para prejudicar. Não. Não é? O gestor público, ele é um mero administrador da coisa pública. E o mero aqui não está para depreciar. Claro que não. Mas ele está gerenciando algo que não é dele, né? A fase patrimonialista da administração tem que ficar para trás, né? Do patrimonialismo, nós entramos na burocracia, né? Os estudos de Max Weber sobre a burocracia, que é um tema ainda muito discutido. Entramos no chamado New Public Management, influenciado pelos países anglo-saxões, né? Que é o chamado gerencialismo, de modo geral. Inclusive, há hoje até mesmo quem coloca uma quarta fase, que seria a fase da governança. Outros pensam na governança como uma decorrência do próprio gerencialismo, de modo que são teorias, né? Patrimonialismo tem que ser superado. A gestão pública, ela tem que ser eficiente, tem que ser efetiva, tem que trazer resultados para a população, né? A lei que nós acabamos de estudar ao longo desse curso, eu tenho certeza que coloca a administração pública brasileira numa situação melhor do que estava antes da lei. Agora nós temos regras mais claras acerca da gestão de uma empresa estatal. A lei não é perfeita, claro que não, né? A lei tem alguns erros aí? Tem erros, tem equívocos, tem alguns dispositivos que, como se diz por aí, choveu no molhado, né? Copiou muita coisa de outras legislações, muita coisa foi copiada para o bem, outras coisas não faziam muito sentido. Mas, no modo geral, num resultado final, eu vejo a lei com um olhar bastante positivo, né, imaginando, acreditando que ela vai ser mais um instrumento de melhoria da gestão pública brasileira, que isso é o fundamental hoje. O fundamental é um serviço bem prestado, é uma atividade econômica exercida com eficiência. Não é porque é estatal, não é porque a empresa é estatal que ela pode dar prejuízo, que ela pode ser uma máquina que emperra toda hora, que toda hora precisa de recurso do ente controlador, né? Não, de forma alguma. É uma estatal e o desejo do Constituinte, o desejo da Constituição foi o de aproximar os regimes jurídicos das estatais ao regime jurídico da empresa privada. Não que um regime seja melhor do que o outro. O que é melhor, um regime de direito público ou um regime de direito privado? São regimes distintos, cada um utilizado para um caso específico, né? Quando eu tenho, por exemplo, a admissão direta, eu penso em regime público de direito. Quando eu tenho uma estatal, não faz muito sentido, que lida com o conceito de empresariedade, não faz muito sentido eu submeter as mesmas regras da administração pública direta. Então é isso que eu tinha para falar, espero que tenham gostado. Até um próximo encontro.